Olá, pessoal! Esse é mais um episódio de Acredcast e hoje com convidadas belíssimas, literalmente, né? Como vocês podem ver, lindas demais, excelentes profissionais, são amigas queridas e referência. E eu vou deixar para elas se apresentarem, porque para fazer jus. Então, Lilian, Thalita, bem-vindas ao episódio do Acredcast. Tá todo mundo meio nervoso aqui de leve, mas já a gente já se solta bastante. Já mandou um vai Corinthians, já deu mais... Já ficou esquisito. Claro que não fui eu. Já ficou esquisito o clima, mas tudo bem, a gente te perdoa por isso, tá ali. É só pra mostrar que pelo menos eu tenho mundial. Sei. Mas vamos discutir sobre mundiais? Não, exatamente, melhor não. Deixa pra lá. Vamos falar do que a gente faz aqui no Brasil. Aproveitando, se apresenta pro pessoal, então só não fala dessa parte, deixa pra lá. Eu sou a Thalita, sou fisioterapeuta, trabalho aqui na Acton, Neuromodulação e Reabilitação, fica aqui dentro do Centro Integrado, acreditando. E é isso, trabalho mais com pediatria. Como sempre, ela é muito simples, né? Ela tava falando aqui assim, mas, né? Sou corintiana, mas trabalho com pediatria, com neuropediatria e ao lado da Lilian. E aí, Lili, conta pra gente, fala de você. Eu sou a Lilian, também sou fisioterapeuta. Também trabalho aqui na Acton, junto com a Thalita. E eu fico mais com a parte de adultos. E também aqui, né, na Acton e fora da Acton, com atendimentos domiciliares. E pra quem não sabe, as duas são super amigas, né? Então eu vou começar pra quebrar o gelo. Como vocês se conheceram? 2013. Nossa, volta, 2013. Não precisa também ficar configurando Volta nada. na época que não tinha ruga. Quando eu conheci a Thalita, ela já era o braço direito do Carlos. Ela ainda estava... Que era o orientador do mestrado da Lilian. E aí eu fui buscar o Carlos pra entender se ia dar certo pra fazer o mestrado com ele e tudo. E nessa época a gente não se aproximou muito. Só pra fazer coleta de dados. Pra mim a Thalita era algo que a gente ia conversar tanto, porque pela hierarquia ela estava bem acima, mas não foi isso. Ela super acolheu desde o começo, não só a mim, né? Todo mundo que entrava no grupo. E quando que foi? 2013. Não, mas que a gente se aproximou mais. Acho que foi agora 2018, né? 2019. No final do meu mestrado, de 2016. 2016, então. Acho que a gente... Porque a pandemia tira a gente da cronologia, nossa, mas assim, que né? A gente fica muito muito tempo. bagunçado. Realmente. Mas foi bem isso mesmo. A Thalita, a gente tinha mais uma questão eu preciso conversar com a Thalita ali, né? sobre o mestrado. Pesquisa, tudo com relação à pesquisa. Coleta de dados. Aí ela, você quer participar de outro projeto? Aí eu ia. Aí a gente sempre tirava dúvida com a Thalita. Aí, de repente... Viu que ela não sabia nada, falou, é melhor amizade mesmo. É melhor amizade. Não, e assim, entendedores entenderão, mas para quem vivencia um mestrado, que é tipo uma sobrevivência, uma coisa assim, a gente faz umas amizades sinceras, porque todo mundo se une ali na sobrevivência, né? Assim, Mas isso é importante, eu sempre falo isso, e eu quero deixar gravado. Não foi sofrido o meu mestrado, eu não posso reclamar. Claro que tem aquelas questões da apresentação, eu fico bem nervosa para falar assim. Mas a Thalita e o Carlos, eles sempre deixaram a gente super à vontade. E parecia que era mentira no começo. Eu falava, não é possível. Eles é tão tranquilo assim. Eles me cobram, mas ao mesmo tempo me deixam livre. E eu fui crescendo assim, na onda deles, mas me aproximando até do Carlos. Quem conhece o Carlos? Do próprio orientador, né? Que é difícil quem conhece a pessoa o Carlos fala, nossa, ele é assim mesmo? Não, ele é assim, ele é muito mais. Por fora das câmeras é muito mais. Muito isso. É muito esse clima, né? Aí aproveitando, fala um pouco do grupo, né? Já que a gente começou então, eu trabalho por aqui falando da pesquisa. Exatamente. Fora da clínica, eu trabalho com pesquisa e ensino também, né? Então, dou aula na graduação e trabalho com pesquisa. Então, hoje eu oriento mestrado e doutorado na Unifesp, na cardiologia. E comecei também nesse mesmo grupo que a gente tem o Pater, o grupo Pater da USP. E a gente tem um grupo hoje aqui que é o GPCare, né? Então, nós temos 2 grupos, que é o meu grupo de pesquisa, o grupo do Carlos. Mas a gente trabalhava sempre muito junto. Aprendi tudo sobre pesquisa com ele, na época buscando fazer o mestrado. Fiz o doutorado, né, na verdade, com o professor Celso Ferreira, na Unifesp, e em parceria sempre com o Carlos. Então, é um grupo que a gente trabalha muito com a parte de desempenho motor. A gente desenvolve realidade virtual para reabilitação. Então, jogos para que a gente consiga fazer análise de desempenho motor junto com a parte lúdica do jogo.
Então, a gente trabalhou muito com isso, com essa avaliação de desempenho motor. Depois, no meu doutorado, comecei a analisar também sistema nervoso autônomo, essa parte de frequência cardíaca e tal. E a gente misturou isso no grupo. Então, é um grupo que a gente tem muitos fisioterapeutas, profissionais de educação física, terapeuta ocupacional. E o que é legal é isso, assim, a gente não tem essa cobrança de que a pessoa fique no laboratório. Então, todo mundo trabalha além de fazer pesquisa, né? Então, todo mundo tem ali, continua fazendo o atendimento, as coisas, associado à pesquisa. Então, isso é muito bom, porque todo mundo aprende muito. Então, né, por exemplo, engajadinho. O que eu vejo de vocês está muito todo mundo engajado, um no projeto do outro. Exatamente. Um colaborando, ajudando com o que pode no projeto, e todo mundo se desenvolve, é o coletivo, é um desenvolvimento coletivo. Exatamente, o que é muito legal, porque é isso, a gente trabalhando com você na pós-graduação, poxa, você tem um conhecimento sobre lesão medular e tratamento de lesão medular que a gente nunca vai ter, por mais que a gente estude. E a gente tem um outro conhecimento, por outro lado, que pode ajudar na pesquisa dentro da lesão medular. Então, no grupo, a gente acaba fazendo muito isso. Pessoas que trabalham com esclerose múltipla, e a gente une muita informação e eu acho que todo mundo sai ganhando. Porque é isso, a Lilian queria, não, eu gosto de Parkinson. E ia lá e, então eu fico responsável por esse trabalho. Então, é bom para todo mundo, acho. E acho que também o leque de opções fica muito amplo, né? Então, as pessoas chegam normalmente, né, fisioterapeutas com o olhar da neuro, mas com essa vertente da variabilidade da frequência cardíaca, também veio muitas pessoas do hospital. Então, a gente começou o meu mestrado com o Carlos, né, com o meu orientador, foi com síndrome de Down e realidade virtual, e depois o meu doutorado já sob orientação da Thalita. Aí já foi com a variabilidade e com a lesão medular. Então, assim, são muitas opções, né? A gente não precisa ficar naquele quadradinho de só ver uma doença, só ver uma reabilitação específica, uma técnica específica. Né? Exatamente. Pois é, e da pesquisa que surgiu também o interesse pela neuromodulação não invasiva, né? Exato, então, eu ia perguntar como que a neuromodulação surgiu na vida de vocês. E claro, assim, acho importante fazer uma introdução do que é neuromodulação, aí já aproveitando o gancho, porque talvez algumas pessoas que nos acompanhem, né, nós temos aí um público variado entre profissionais, pessoas que estão buscando sobre o próprio tratamento, familiares, do que se trata a neuromodulação e como ela chegou até vocês, como entrou na vida de vocês. Quer falar? Na minha vida começou... Primeira vez que eu escutei falar de neuromodulação, das técnicas que a gente trabalha, né? Porque, na verdade, neuromodulação são todas as atividades que estimulam o neurônio de alguma forma. Então, desde FES, TENS, que muita gente... Também é um tipo de neuromodulação. Então, o que a gente trabalha hoje, a neuromodulação, é com estimulação magnética e elétrica. E pra gente, começou com a elétrica, na pesquisa. Nem era nosso... Né? Mais ou menos não isso era também. Parte clínica, né? Veio muito mais... Não era no meu projeto inicial. Então, era o projeto das meninas, e como a gente é um grupo bem fechado, então aí eu ajudava nas coletas, e a gente começou a aumentar o interesse. Então, começou não acreditando com a estimulação elétrica. E foi isso. Aí a gente começou a estudar muito. Na verdade, antes de a gente fazer o curso, a gente começou a fazer a pesquisa. E a gente achava que a gente não ia trabalhar com a estimulação magnética. Estava muito aquém da nossa realidade, né? Então, e aí a gente foi se aperfeiçoando. E quando veio a pandemia, muita gente chamava a gente para dar... porque as pessoas nossos colegas já dão aula em faculdades. Eles chamavam a gente para dar uma aula... para ajudar numa coleta, enfim, a gente, poxa, as pessoas chamam a gente para falar sobre isso, as pessoas não conhecem. Vocês nem tinham se dado conta de como vocês já eram uma referência sobre isso, né, sobre o assunto. E aí a gente, por que não? Por que não começar? Só que aí, nesse meio, né, no meio do caminho, a gente fez o curso, e obviamente que a gente viu a parte de estimulação magnética, a gente se encantou, principalmente com os resultados que a gente via, porque o curso tinha a parte prática, né? Então, a gente via, assim, instantaneamente a melhora. E a gente... porque a máquina é um pouco cara, né? É um investimento alto que precisa ser feito. Mas aí a gente começou a conversar assim, por que não? Por que não, né? De trazer pra a gente colocar... Porque, assim, a pesquisa também, muitas pessoas não acabam se enquadrando no protocolo, né? Porque tem que ser todo...
Caracterização. A caracterização aí, da das pessoas. amostra. Então, você não Tem vários consegue critérios. extrapolar Exatamente, aquilo não- para todo mundo que você gostaria, né? na tua Exatamente. prática. Aí, às vezes, o que a gente não trata exatamente a doença, a gente trata os sintomas dessas pessoas. E aí, tá bom, ele me fez estimulação nesse grupo, mas talvez a principal queixa dele não era essa, era outra. E aí, fica um pouco limitada nessa questão da pesquisa. Então, a gente também colocou tudo isso e falou assim, não, a gente precisa levar isso de forma clínica mesmo. Foram várias mudanças de chaves, né, pelo que vocês falam. Porque, assim, eu vejo que nós da área da fisioterapia, da reabilitação, aqui somos 3 fisioterapeutas, mas a gente nós não somos formados para empreender, para montar alguma coisa, para começar. Então, a gente sempre fica muito focado em se desenvolver da parte clínica ou da parte da pesquisa. E, de repente, você mudar uma chave nesse sentido é algo muito importante, muito desafiador para a gente, né? E fora isso, vocês que estavam super engajadas na pesquisa, mas com dúvidas do dia a dia clínico de vocês, mas também essa mudança de chave de sair de um contexto que é praticamente de pesquisa e ir para a prática clínica mesmo, né? Foi desafiador para vocês isso, assim? Nossa, mas muito. Assim, é isso que a Aline tá falando. A gente sabia muito disso, né, na pesquisa, como que funcionava, olhando, a gente estudando sobre o quanto faz sentido isso, né, o que a gente quer no dia a dia é melhora de função, é ganho de habilidades motoras, é aprendizagem motora. E a gente sabe o quanto às vezes isso demora em populações com doenças neurológicas, né, quem trabalha com paralisia cerebral, AVC, a gente sabe o quanto demora, lesão medular. Então, quando você consegue potencializar, fazer com que esse ganho seja mais rápido, poxa, pra gente faz todo sentido fazer isso, né? E é aí que a gente pensou, mas é isso, aí entra todo esse desafio. A Lilian veio com essa ideia de, poxa, então, né, vamos montar uma clínica e aí pensar em tudo isso. Poxa, não é simples, né? Pensar em toda a parte contábil e tudo isso. São coisas que são tão fora que a da gente nossa não, formação, poxa, mas né? a gente pensar assim, a gente por Zoom, né? Fazendo reunião assim por Zoom e, poxa vida, mas e aí, como é que vai fazer? É muita coisa que a gente não sabe nem por onde começar. Então, mas será que a gente conseguiria pagar a máquina? Que eu, inclusive, indico a todo mundo fazer uma sociedade com um capricorniano. A Lilian, como uma boa capricorniana, ela sabe ganhar dinheiro, ela sabe pensar em dinheiro, porque a gente que tá a gente, Ela assim... sabe se organizar Exatamente, pra isso, porque né? aquilo que a gente tava falando, né? A gente falou isso, acho que uns tempos atrás com você. A gente não sabe pensar em dinheiro. Então, quando a gente pensa, poxa, eu tô trabalhando muito, o que será que eu posso fazer pra descansar? Vou escrever um livro, que não dá dinheiro nenhum. A gente só sempre tem ideias que são assim, ó... que não dão dinheiro nenhum. Então, quando a Lilian veio com a ideia assim, poxa, vamos montar vamos botar para os pacientes mesmo, pra gente ver isso funcionando, que é isso que ela falou, a gente fala, mas será que a gente dá conta? Será que vai? E aí a gente começou a pensar em todo esse contexto. Aí veio outro capricorniano. Eu falei, não, tem que fazer mais um sócio. Vamos pensar outro capricorniano. Desde que seja capricorniano. Quem que é capricorniano? Começamos a olhar as datas de nascimento de todos os médicos que poderiam. Encontramos o Plínio. Que é ótimo também, porque ele ajuda muito nessa parte financeira, que pensar, assim, é isso, tirar esse pensamento que a gente tem de fazer tudo de uma forma muito romântica. Então, a gente não pensa muito no dinheiro. Isso é muito bom. Ele é objetivo, é isso. Uma racionalização. Bota no eixo. Mesmo. Então, várias vezes a gente tá aqui e fala, não, vamos mandar mensagem pro Plínio que ele vai saber o que fazer. Então, a gente, sabe, isso é muito bom. Então, primeiro que a gente já deu muita sorte desse trio dar muito certo, né? Assim, que, graças a Deus, a gente tem uma amizade. Aí a Lilian, não aguentando ficar longe de mim, virou minha vizinha também. 5 minutos. 5 minutos da minha casa. Não basta dela, né? Trabalhar na pesquisa, na clínica. Eu vou, agora quando eu precisar encontrar você, eu vou com o endereço. Isso. Ali, é Eu vou ficar na quadra de vocês esperando. Então, assim, é muito bom isso. Isso faz toda a diferença. Porque como a gente tem outras atividades fora, um puxando o outro já ajuda muito, porque a gente tem que aprender a parte contábil. Então, a gente tava conversando de, vamos falar com... Ele já tinha um conhecimento, porque ele já tinha uma clínica também. Ele é uma pessoa visionária, que ele gosta de investir em tudo, então... E a gente pensa sempre isso, vamos falar com a moça da contabilidade, são as mesmas pessoas, sempre a gente. Vamos falar com a moça do marketing. Do marketing, somos nós. Do marketing já tive agora sim, mas Então, assim, a gente teve que aprender um monte de coisas. Detalhe, nossa primeira reunião
Era o Gabriel ou era o Plínio que tava com Covid também? Era o Gabriel, né? Era o Gabriel. Na nossa primeira reunião, tipo, quando a gente foi efetivar a compra, eu tava com Covid e o Gabriel tava com Covid. Eu falei, tem tudo pra dar errado. Então, assim... Tá muito no meio da estranha essa pandemia. história, né? Exatamente. Por que a gente tá começando tudo isso aqui? Exatamente. Mas você falou uma coisa que eu acho que define muito, assim. A nossa profissão, ela é muito romantizada, mesmo. A gente passa 5 anos de graduação ali, se doando, aprendendo que é uma profissão que você tem que olhar para o outro sempre, que você tem que se doar, que você tem que fazer o seu melhor, que você tem que trabalhar 1000 horas e que você... assim, eu acho que tem que ter um perfil de se dedicar ao outro. Eu acho que faz parte da nossa profissão. Escolhemos a profissão por isso. Mas eu ainda acho muito errado como ela é passada. Sim. E nesse formato tão romantizado, porque é a nossa profissão. A gente é feio, a gente tem conta pra pagar. E é feio quando você cobra muito, né? Então, assim, se o seu serviço é caro, é feio, porque você tá fazendo uma coisa pra ajudar as pessoas. Você não pode ter igual a neuromodulação, que ela é um tratamento caro, entendeu? Então, é sempre assim, quando você fala, as pessoas já... Só que de contraponto, as especializações, pra você fazer um mestrado, pra você fazer um doutorado, pra você ir pra fora fazer uma formação como vocês fizeram... É tudo muito custoso. E a gente parece que tem que se justificar, né? Não, a gente cobra isso porque, olha, o preço do não sei o que é isso, a bobina custou isso, o aparelho veio da Dinamarca. A gente tá sempre só falta a gente mostrar a planilha de gastos, né? Ó, é que eu gasto não isso. Precisa ser assim. A gente tá sempre se formando, valorizando e buscando mais. E nesse contraponto sempre difícil, né? Nossa. Mas bom, vocês sabem que eu admiro muito vocês e o trabalho de vocês, o Plínio, assim, agora eu tenho mais contato, ainda que seja distante, né, sempre por tela, né, mas eu acho que do lado de cá, as pessoas que conhecem vocês e o trabalho que vocês desenvolvem ficam muito felizes com isso, porque é um casamento de sucesso já pelas pessoas que estão ali envolvidas, né, e por essa coragem de empreender, de trazer isso, né, e a neuromodulação, que é algo que é novo dentro do campo da reabilitação, é novo entre aspas, mas que está sendo cada vez mais difundido e que tem tanta dúvida, que tem tanta discussão, que boa parte das pessoas ainda não fazem ideia, né? E não Exatamente. E como, assim, além desse desafio de toda estruturação de empresa mesmo, desafio real do dia a dia, como foi o desafio da neuromodulação, assim, de trabalhar com uma abordagem que ainda é nova? Acho que ainda tá sendo, né, esse desafio. Ainda é. Melhorou muito. Porque assim, no começo, porque eu queria já começar na pesquisa com criança. Então, sempre quis tratar a criança com paralisia cerebral, com a neuromodulação não invasiva, com a estimulação elétrica, a princípio. E era muito interessante porque, assim, é choque na cabeça. É a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Não vai dar choque na cabeça das minhas crianças, não. Que não vai fazer de jeito nenhum. Porque a pessoa não tem, acho que é difícil esse conceito de que não é um choque. Por mais que seja um estímulo elétrico, por mais que seja um estímulo magnético, não é choque que a pessoa sente. Então, assim... E a não compreensão que o sistema nervoso, ele funciona a partir de estímulos elétricos também. Exatamente. Se você for olhar para o neurônio, ele só vai funcionar com estímulo elétrico. Pensei, mandei um estímulo elétrico para o neurônio. E essa é a parte difícil, assim. A princípio era mais... Hoje, acho que tem mais esse boca a boca dos pacientes, né? De que, não, eu melhorei muito, então vale a pena, vai lá. Mas as pessoas ainda chegam com um pouquinho, deixa eu ver. Vai você primeiro. Se você tiver coragem e der certo, depois você volta aqui. Então, no boca a boca, isso melhorou. Isso eu vou te dizer assim, de 2014 para cá, que é de onde eu tenho mais contato com a neuromodulação não invasiva. Então, as pessoas já foram quebrando um pouco esse paradigma do choque, dói, pode fazer mal pro meu cérebro. Então... A gente ainda está quebrando isso, ainda tem um pouco de medo de, tem efeitos colaterais, tem contraindicação. E aí, quando a gente fala muito bem de que, não, quase não tem efeitos colaterais, quase não tem contraindicação, funciona, não dói, não é choque, começa a aparecer assim, você está querendo vender milagre, né? E, que também não é, né? A gente faz toda uma análise, a gente faz toda uma avaliação para saber se realmente existe uma indicação. Mas... E hoje a gente já tem pesquisas robustas para embasar a abordagem, né? Muitas pesquisas. Faz muito sentido pensar que se tem indicação de fazer fisioterapia, tem indicação de fazer neuromodulação. Claro que dentro desses pacientes, alguns vão ter algumas contraindicações.
mas se potencializa os efeitos da fisioterapia, da fono, da TO, né? De forma geral, respostas incríveis, né? Então por que não? Né? Então, claro que a gente tem que usar esse recurso, né? Pro próprio exercício. Então, atletas, para-atletas, tem usado, assim. Então, tem muitas aplicações para a área de depressão e dor, que são as principais indicações. Que tudo começou. Né? Então, a neuromodulação não invasiva para depressão e dor tem muito menos efeitos colaterais do que medicamentos, mas normalmente é usado em conjunto. Então, assim, tem muita coisa, já tem muita pesquisa, mas isso que você falou, assim, de a gente ter controle sobre o que você fala, como você explica. Então, assim, você precisa deixar os seus pacientes tranquilos do que vai acontecer. Então, às vezes, por uso indiscriminado, como de qualquer coisa, como a fisioterapia que o pessoal fala, já fiz um monte de fisioterapia, nunca funcionou, que seria um uso indiscriminado da fisioterapia. Da técnica fisioterapêutica. Então, isso pode acontecer de algumas pessoas se frustrarem. Então, eu fui num lugar, a pessoa falava que doía, o outro falou que deu choque, que dá choque. Então, assim, saber explicar para o paciente o que vai acontecer, mostrar para ele, a gente mostra, né, na própria pele, para a pessoa sentir, olha, essa sensação não é dor, não é choque. E se você fizer um protocolo bem certinho, sabendo o que está fazendo, né, dentro do quadradinho mesmo que a gente precisa, a gente minimiza todos os riscos. E a gente explica para os pacientes quais são os riscos. Eles vão aceitar ou não. Claro que tem algumas questões, que nem convulsão, né? A gente sempre fala, existe o risco? Existe. Mas é menos de 1%. Pode acontecer? Pode. Mas então, vamos ver. Você está dentro do protocolo, vamos conversar dentro da chance de acontecer, vamos conversar com o médico, você tá disposto, né, porque a gente fala, a gente vai começar com uma intensidade menor para ver. Então, assim, fazendo tudo certinho, a gente minimiza todos os riscos. E eu sempre falo, o melhor jeito de você falar que o seu trabalho tá funcionando é com resultado. Então, o que a gente tá vendo, né, a gente, cada paciente que vem pra gente fala, olha, eu melhorei isso, melhorei aquilo, o que não melhora, a gente muda o protocolo. É tudo conversa. E a gente trata a convulsão, né? Com neuromodulação, com estimulação cerebral. Então, dá para tratar a convulsão. Contraindicação, né? Não é absoluta. Então, assim, a gente... Mas existe muito medo. Então, a gente tem que trabalhar mais com medos do que necessariamente com o que realmente acontece. Então, isso é a maior dificuldade. Mas acho que você falou desse uso, né, indevido, indiscriminado de recurso. Eu acho que também a importância de quem está procurando a terapia, de quem está procurando um tratamento, se certificar de que está buscando um bom profissional. Um profissional que tenha uma formação... Como qualquer outra área. Né, em qualquer área, porque como em qualquer lugar, infelizmente, nós temos pessoas que não têm, por exemplo, a bagagem que vocês têm, né, essa junção perfeita da pesquisa com a clínica, né? De como vocês embasam o trabalho de vocês, para realmente ter a segurança de que, olha, eu estou em ótimas mãos, eu estou fazendo uma abordagem que tem embasamento que é indicado para mim e com pessoas que sabem o que elas estão fazendo. Porque, e aí a gente entra na questão da precificação e tal de mercado, mas a gente escuta também, e isso acontece com a gente. Mas eu fui em tal lugar e custa metade do preço, mas o equipamento é o mesmo. Mas não é o equipamento, né? O equipamento é ali o meio do caminho, né? O que você tem. Mas quem é o profissional que está ali trabalhando com você? Montando sua prescrição, montando seu protocolo, fazendo essa abordagem. Quando você vai buscar alguém, você tem que, obviamente, ver as qualificações das pessoas. E também uma coisa que está mudando, graças a Deus, é o preconceito. De ser fisioterapeutas, de ser fonos que estão aplicando. Que no começo a gente... Né, aproveitando esse gancho, eu sei que é uma coisa meio polêmica, mas a gente gosta desse tipo de coisa aqui no podcast. Mas eu acho que, como tudo na área da saúde, não é mesmo? Temos essas polêmicas. Sim. E eu acho que também quem não é tanto do contexto, talvez não saiba que a neuromodulação foi algo que foi uma barreira para os profissionais da reabilitação, porque era até então de domínio médico, praticamente exclusivo, e agora vem mudando esse cenário. Então, vocês também enfrentam esta outra barreira, né? Sim. E... vocês puderem contar um pouco, né, de como é isso? No começo, quando a gente via muitos fisioterapeutas que tinham curso, acabavam que não conseguia, né, de primeira comprar o equipamento e ia trabalhar em alguma clínica, e aí tinha que seguir protocolos. Então, por mais que as clínicas fossem de médicos, eles compravam a máquina, o fisioterapeuta tinha o certificado
para aplicar, mas ele não podia ter autonomia para escolher os protocolos. E acho que isso tá mudando. As pessoas, né, a gente vê muito fisioterapeuta. E a gente fala fisioterapeuta porque a gente é fisio, mas os profissionais de reabilitação comprando a máquina. Né? Agora a fono também pode aplicar TMS, então eles também estão adquirindo, porque antigamente era só a estimulação elétrica. Né? Então, isso, graças a Deus, está mudando. Os conselhos, eu acho que também estão e é difícil porque isso, né? São tratamentos que a gente vê muitos resultados de verdade, assim. Tanto é que eu estava mais afastada da clínica por um bom tempo na minha vida, assim, dedicada à pesquisa. E eu voltei para a clínica, assim, para utilizar a neuromodulação, para usar a estimulação cerebral. Porque a gente vê resultados positivos. E o que a gente esbarra nisso é que, às vezes, o médico, né, que acompanha esses pacientes, vê os resultados positivos e acabam, às vezes, falando, não, olha, mas eu não indico você fazer porque é um fisioterapeuta que está aplicando. Então, assim, a fisioterapeuta não pode aplicar. Que pode acontecer a mesma coisa com fono, terapeuta, ainda mais da fono e da terapia ocupacional, que é mais recente ainda, o fisioterapeuta ele pode aplicar desde 2014. Então, é um acórdão antigo já. E que mudou agora, né? E que mudou, isso então, atualizou. O CREFITO teve que se manifestar de alguma forma e, graças a Deus, eles mudaram a resolução. Para atualizar, então dá pra gente uma margem maior do que a gente pode aplicar, como a gente pode aplicar. Mas o da fonoaudiologia e da terapia ocupacional é mais recente, assim como é o da enfermagem. Então, eu acho que esses profissionais ainda vão esbarrar mais, porque até que os médicos, né, os profissionais, de uma forma geral, saibam que eles podem aplicar, então fica parecendo que a gente está fazendo coisa errada, sabe? Quando esse paciente chega no médico. Então, essa é a polêmica que a gente tem, assim, às vezes a gente tem que explicar para o paciente, mostrar o acórdão, falar, não, olha, a gente pode aplicar sim, eu tenho certificado, eu fiz o curso, eu tenho... consigo aplicar. Então, a gente tenta ao máximo, quando a gente avalia paciente, a gente mostra o cérebro, como funciona, sabe? Eu tento fazer essa terapia voltada realmente pro paciente, sabe? Centrada nele e que ele sabe por que eu escolhi aquela parte do cérebro, por que eu escolhi aquele músculo, por que eu escolhi aquela parte da medula. Ele tem um conhecimento porque de tudo ele que vai sabe, ser feito eu nesse protocolo. explico tudo para ele. Então, assim, a gente tem que mostrar que a gente não tá fazendo à toa, não, eu aplico aqui porque é um protocolo. Não, olha, para você, eu vou aplicar aqui porque a sua queixa é essa. Então, essa queixa a gente vai aplicar aqui porque essa parte do cérebro funciona assim, essa parte da medula funciona assado, seus músculos funcionam. Então, a gente traz o paciente para ele ter muita segurança do que a gente está fazendo. Mas isso a gente tem que fazer assim de forma consciente para ele saber que ele tá... Porque o nosso medo é isso, ele vai chegar no médico, aí o médico vai falar assim, não, mas não é para você fazer, sabe? Não quero que você continue. E às vezes ele fica nessa corda bamba ali, né? E aí, imagina, o paciente chega pro médico, o médico falar isso e fala assim, então tá bom. Né? Então, tem alguma coisa errada. É complicado. Eu falo que às vezes a gente esquece aqui, porque como aqui a gente tá... É uma bolha, né? O que a gente vive aqui, assim, essa oportunidade de trabalhar numa equipe multi, que é integrada, que se comunica, que não esbarra em ego, que tá todo mundo com um objetivo exclusivo, que é ali a melhora do nosso paciente, do nosso cliente. Quando o médico já tem essa visão de entrar numa equipe, assim, é muito mais, né, assim, a gente esquece às vezes como a gente tá numa bolha, assim, né, que aqui tá tudo integrado, como a gente discute, a gente vai para uma discussão de caso com o Dr. Plínio, com o Dr. Daniel, com o Dr. Vinícius. A gente tá numa discussão ali, cada um dentro da sua especialidade, do seu know-how, pontuando alguma coisa, né? E não é uma questão hierárquica, né? Mas lá fora não é assim. E tem muitos profissionais que querem, que se interessam, que querem estudar e que às vezes se limitam porque acham que não podem, né? Então é legal também vocês falarem tudo isso para mostrar, olha, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, enfermeiros, outra coisa vocês importante... têm hoje, né, o conselho que aprova essa... e que aprova e que apoia a aplicabilidade da técnica, né, do recurso. Outra coisa importante é que a gente faz estimulação associado ou um pouquinho antes, né, da reabilitação. Então, a gente pode, mesmo a questão da depressão, se o paciente vem com um relatório médico, porque a gente não tem a capacidade de diagnosticar uma depressão, óbvio. Né? Doenças psiquiátricas, né, de uma forma geral. Nesse caso, a gente precisa de uma carta de um diagnóstico médico mesmo, encaminhando para neuromodulação.
Encaminhando não, né? Precisa do diagnóstico. Do diagnóstico pra gente saber, assim, né? Qual protocolo a gente vai aplicar. Porque protocolo de depressão é um, de ansiedade é outro. Então, a gente não sabe se a pessoa é depressiva. Mas, por exemplo, se a paciente chega com a mesma queixa motora e de fala, a gente também pode estimular a parte da fala. Mas, obviamente, que a gente não vai fazer a reabilitação. Então, a gente sempre entra em contato com os profissionais, mesmo se for uma fisioterapeuta, que não necessariamente ele vai fazer a fisioterapia com a gente, porque ele pode já ter a sua fisioterapia. Então, se ele tem a fono, a TO, a gente entra em contato e fala, olha, dá algumas tarefas para eles fazerem durante a estimulação ou para fazer depois, mas o ideal é fazer casada. Então, a gente faz a estimulação, faz a fono, a terapia da fono, a terapia ocupacional, entendeu? Então, isso é importante a gente isso é o que é legal falar. daqui também, assim, pra gente, né? Que é o que você falou, de trabalhar com profissionais que a gente acredita. Então, o fato de a gente estar aqui dentro do Centro Integrado com vocês, pra gente é uma tranquilidade, assim, muito grande. Porque a gente não tem, dentro da nossa clínica, uma infraestrutura, às vezes, para atender diversas doenças diversas. Então, assim, você trabalhar com pessoas de uma forma geral, que você acredita no que ela faz, assim, e consegue indicar, é muito bom. Porque é essencial, na verdade. Porque o que a gente faz com a estimulação cerebral é abrir circuitos, é abrir neurônios. Então, você vai abrir esses neurônios para aprender a qualquer atividade. Então, se eu vou estimular a área de fala, e eu vou enviar essa pessoa para um profissional de fonoaudiologia que não necessariamente vai saber o que está fazendo, eu também vou abrir para ele aprender coisas erradas. Eu vou mandar para um profissional da fisioterapia que não necessariamente vai fazer a coisa certa, ele vai aprender coisas erradas. Então, é essencial que o treino, a reabilitação que vai ser feita depois, seja feita por profissionais de muita competência. Então, o fato da gente estar aqui, a gente indica muito para os pacientes. Olha, você vem fazer aqui, passa com o pessoal do Acreditando para fazer com eles, para fazer essa reabilitação pós, muito bem feita. Porque é justamente isso. Eu vou abrir neurônios, assim, eu abrir conexões desses neurônios, e eu quero que elas sejam, né, que elas sejam encaminhadas para o lugar certo. Exatamente. Para o objetivo que é que o músculo chegue lá e fale, graças a Deus que ela abriu esse neurônio, que eu era desse que eu estava precisando. Então, agora, se a gente faz isso, a gente estimula um neurônio, ele está indo para um músculo, a pessoa estimula o outro, o músculo que está sendo estimulado fala, mas espera, eu estava aqui dormindo, não sei nem o que está acontecendo. E o outro que está lá aberto a ser estimulado nem foi solicitado, digamos assim. Então, isso muda tudo. A gente fala com fono, às vezes, olha, o problema é disartria ou disfagia. A gente, às vezes, não consegue fazer uma avaliação. Então, a gente pergunta para a fono, olha, que área do cérebro você acha que dá pra gente estimular? Então, essa conversa, ela é essencial. E é muito boa, assim, o paciente sai ganhando muito. Esse é o objetivo final, né? Sim. Não é a gente ficar ali tentando delinear ou disputar o que é de quem, mas se cada um atua dentro do seu know-how, da sua especialidade, com o que pode contribuir de forma integrada, o desfecho é o melhor possível. E não adianta também a gente querer, por exemplo, o paciente vem com queixa de fala. Aí, não, pra gente ganhar nosso dinheiro, a gente estimula. O que ele vai fazer depois não é problema meu. Então, não faz sentido nenhum. Só estimular a área de fala, só dar um estímulo elétrico, um estímulo magnético ali no cérebro, sem ter não adianta. Aproveitando o gancho, acho que é legal vocês explicarem, assim, acho que ficou mais claro para quem está ouvindo a gente do que se trata a neuromodulação invasiva como recurso, mas como funciona normalmente um protocolo? Por que são sessões consecutivas ou não? Por que tem que estar associada à reabilitação ou não? Que está dentro do que você estava explicando, né? Sobre ativar os neurônios, abrir os caminhos e deixar pronto para a reabilitação que vai ser na sequência. Então, vocês podem explicar um pouco mais do porquê que o protocolo normalmente é assim? Quer falar? Quer que eu fale? Pode falar. Então, porque é o seguinte, a gente tem, quando a gente pensa ali no cérebro em doenças, né, de uma forma geral, é isso que você tinha falado. Então, os nossos neurônios, eles vão agir por estímulo elétrico. Eu pensei, eu quero movimentar meu braço, meu cérebro vai mandar um estímulo elétrico para o meu músculo, vão ter outros neurônios ali no caminho, um vai mandando para o outro, trabalhinho de formiguinha, e chega até o músculo esse estímulo elétrico. E aí ele vai funcionar. Então, tem química no meio, mas pensando basicamente que isso vai se transformar num sinal elétrico. E dependendo da doença, esse estímulo elétrico ele não vai, ou ele vai demais. Então, se eu tiver alguma doença, se a gente pensar, por exemplo, no AVC, que eu tive o derrame, né? Que eu tenho uma área do cérebro que está lesionada. Então, esses neurônios, eles pararam de funcionar.
E os neurônios que estão em volta, que até não sofreram a lesão, mas eles estão assim, se o meu coleguinha aqui não quer trabalhar, eu também não quero. Então, eles ficam meio desmotivados. E então, a gente não tem esse estímulo elétrico passando. Isso é um exemplo de uma doença. Na depressão, por exemplo, que acontece a mesma coisa. Então, o que a gente sente no corpo, né, com depressão, é o que está acontecendo no neurônio. Então, o neurônio fala assim, não sei, acho que hoje eu não quero mandar o estímulo que você está falando. Não, depois eu vejo. E o oposto acontece. Eu vou ver e te aviso. Quando eu quiser trabalhar, eu te aviso. Mas hoje não dá, eu acho que tá trânsito. É melhor nem sair de casa. São Paulo, né? Essa energia. Não vou, deixa eu aqui. Aí... E o oposto acontece. Então, se a gente tem uma ansiedade ou algumas doenças, mesmo no AVC, do outro lado do cérebro, o que acontece é que aí o neurônio tá assim... E o neurônio, ele tá a 220. Então, ele chega e fala assim, me manda mais. E é estímulo elétrico atrás de estímulo elétrico. Então, o neurônio que deveria... Sem uma modulação. Sem uma modulação. Então, ele tá ali mandando vários estímulos, que é onde você sente o coração bater rápido. Então, isso são vários estímulos que estão vindo sem necessidade. Então, seu coração poderia bater ali a 70 batimentos por minuto. Tá mandando tanta informação que o seu coração vai para 100, 120. Então, isso é um exemplo do que pode acontecer em várias doenças. Então, você tem muitos estímulos. Quando a gente vem com estímulo elétrico ou estímulo eletromagnético, o que a gente faz é simplesmente deixar com que isso seja balanceado. Então, a gente traz um equilíbrio. Aquele que está muito para baixo, a gente vai aumentar. Então, a gente vai dar mais estímulo para que ele fique mais animado, mais motivado para mandar as informações. E o oposto também. Então, aquele que está trabalhando com muita carga elétrica, a gente faz com que ele fique um pouco mais inibido, para ele trabalhar no que seria o correto. Né? Então, a gente pensa... Cada um tem seu protocolo, né? Cada um tem seu protocolo. E a gente pensa no batimento cardíaco mesmo. Então, o batimento cardíaco tem que ficar ali entre 60 e 100. Se ele tá a 40, é ruim. Dependendo da situação. Você tem que trazer ele aqui. Se ele tá a 120, é ruim. Você tem que trazer... Então, é isso que a gente faz com o neurônio. A gente traz ele pro que seria a faixa, o ideal. E aí, a gente tem protocolos para isso. Então, são protocolos que normalmente duram 10 dias seguidos, de 10 a 30 dias. E aí, vai depender muito das respostas dos pacientes. Então, ele vai durar um tempo, porque a gente justamente quer isso. Eu quero mandar para esse neurônio essa informação. E por isso que eu escolho. Então, a gente tem que saber a área do cérebro, a gente faz medidas. Porque tem área no cérebro que é responsável pelo movimento da sua perna. Tem área no cérebro que é responsável pelo movimento do seu dedo da mão. Tem área do cérebro que é responsável pela sua cognição, pela parte emocional. Então, a gente vai escolher a área do cérebro que é responsável por aquela sua queixa. E aí, a gente vai escolher esse estímulo, se a gente vai excitar mais ele, vai deixar ele mais para cima, ou se ele vai deixar mais para baixo, mais inibido. Ou seja, é muito mais complexo para quem se forma para fazer isso do que só saber operar uma máquina. Então, só para esclarecer todo o raciocínio o conhecimento que o profissional precisa ter para trabalhar com a neuromodulação. E ainda tem as questões individuais, então por isso que são protocolos mais longos. Não adianta a gente fazer 2 dias, não vai ter a questão da aprendizagem motora, não vai, né, despolarizar. Ou pra depressão, imagina, porque seu cérebro que está acostumado a trabalhar ali vou ver, amanhã eu vou. Você faz 1 dia, 2 dias, você acha que ele vai... Já vai ter aprendido. E é um efeito acumulativo também. Tem algumas pessoas que, por exemplo, fibromialgia, tem algumas pessoas que em uma sessão já sente melhora. Mas não é tão considerável como no último dia. Né? Então, a gente precisa ter um protocolo essa consistência mesmo de estímulo, né? Isso. E os papers nem trazem. Muito raro trazer. Efeito de 1 dia. Não, eles acabam analisando no mínimo 10 dias. Então, a gente acaba falando isso pro paciente quando ele chega. Não é a gente que quer fazer 10 dias, é o que a gente segue, como os protocolos de evidência, exatamente. Então, e aí, depois a gente faz um período de manutenção. Então, esse período é o que a gente vai fazer. Só pula fim de semana, mas a gente faz todos os dias, até esse cérebro aprender. Então, o cérebro aprendeu, os músculos aprenderam, qualquer a parte que a gente queira. Depois que a gente viu que aprendeu, que a gente conseguiu chegar, a gente faz várias avaliações, né? Dependendo do que você quer. E depois tem um período de manutenção, que a gente faz 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, até a gente ver que fixou. Normalmente, a gente não precisa fazer de novo, então não é... Você faz 1 vez na vida, e se você continua a sua reabilitação, você não precisa fazer de novo. A não ser que mude o objetivo, porque o que acontece é que a gente tem pacientes com várias queixas. Então, ele pode ter uma queixa de falta de equilíbrio, dificuldade de marcha. Aí você faz um protocolo para ele. A gente tem uma quantidade mínima de pulsos diários. Então, a gente não pode tratar tudo de uma vez por conta da, né?
Aí, o que casa, a gente faz. Então, por exemplo, a gente faz na área motora do cérebro, a gente faz também no músculo, a gente faz também na medula, mas é que tudo tá casando. Então, a pessoa depois chega e fala assim, eu queria tratar a depressão. A gente faz outro, porque justamente por conta dessa quantidade de pulsos no cérebro. Então, aí a gente faz outros protocolos. Eu tenho uma queixa agora que não é mais membro superior, é membro inferior. Então, a gente, às vezes, muda, faz de novo, mas para uma outra queixa, né? É super específico e vocês têm que personalizar tudo, né? Cada protocolo é único para aquele indivíduo, para os objetivos dele. Uma coisa legal também de falar é que um estímulo de 20 minutos perdura por 1 hora. Por isso a necessidade também de fazer a reabilitação logo em seguida. Na sequência, né? E quanto mais vai fazendo, mais vai perdurando esse estímulo. Então, por isso que não necessariamente precisa, a gente chama esse período de 10 dias de indução. Não necessariamente acabou os 10 dias, precisa já começar a manutenção. A gente gosta, mas não é uma necessidade. Então, a pessoa, então tá, eu fazia fisioterapia 2 vezes na semana, eu aumentei esses 10 dias, eu fiz 5 dias, aí eu faço uma pausa, depois na manutenção eu faço 2 vezes na semana, como eu já estava acostumada a vir aqui. Porque daí esse efeito já tá no cérebro 24 horas por dia, já tá acontecendo, continua esse estímulo no cérebro. Né? Essa manutenção, E aí a gente consegue manter esses resultados, né? E aí a gente pensa, às vezes casa da mesma área do cérebro ser responsável por 2 queixas. Que então, nem era nosso objetivo, né? Então, por exemplo, a parte motora e dor é no mesmo lugar. Então, às vezes a gente já fala pra pessoa, então provavelmente você vai ver uma melhora nas 2 coisas fazendo esse protocolo. Quando casa assim, aí é muito legal, porque a pessoa não precisa fazer 2 vezes. A gente teve uma paciente que a gente fez o protocolo de motor, no córtex motor, pensando na marcha mesmo, na parte de motora. E ela ainda usava fralda pra dormir durante o dia. E ela parou de usar. E ela que trouxe isso pra gente. Não foi algo que a gente... trouxe essa melhora, né? A gente não avaliou, né? Então, não era queixa dela pra gente. E ela falou, não, parei de usar. Até pra dormir. Então, isso é muito legal. Eu de novo aqui, eu já coloco, porque eu acho que a gente tem que ser franco. Eu sou suspeita, né? Porque... eu posso acompanhar o trabalho de vocês, eu acompanho os pacientes que vocês estão atuando com a neuromodulação e que também fazem a reabilitação aqui com a gente, e a gente vê diariamente o efeito do trabalho de vocês, dos protocolos que vocês aplicam na melhora dos pacientes e a importância dessa integração, né? E a gente não tem, assim, diferente do que muitas pessoas colocam esse receio, a experiência dos nossos pacientes com o protocolo são ótimas. Não tem nenhum tipo de desconforto, de queixa ou de algo do tipo, pelo contrário, né? Eu acho que acabou que o boca a boca entre eles do efeito da terapia foi muito forte, porque muitos que começaram lá e que foram os pioneiros e que foram os mais corajosos a entender o que era neuromodulação, porque do lado de cá a gente explica dentro do, né, óbvio que a gente não sabe tanto quanto vocês, mas a gente explica o que é o recurso, mas muitos receosos, né, de primeira não quiseram participar do protocolo, e aqueles que já foram no boca a boca falando para todo mundo o que melhorou, o que fez sentido, o efeito. Então, eu acho que a ciência está mudando o tempo todo, a reabilitação está mudando o tempo todo. E mesmo que talvez não seja a minha especialidade ou a intervenção com qual eu vou trabalhar, é muito importante entender o porquê que aquela intervenção ela existe, que é um recurso, para eu saber explicar o que é melhor possível para o meu paciente. Então, acho que o recado também para os outros profissionais da reabilitação que não trabalham com neuromodulação, acompanharem vocês para entender o porquê da neuromodulação, né? E poder indicar isso de uma forma adequada para os pacientes, desmistificar os medos, os receios e tudo mais, né? E de tudo isso nasceu a Acton, então, que é esse casamento de vocês 3, essa sociedade linda para trabalhar com a neuromodulação. E da experiência de vocês, o quão... A gente falou muito do desafio, mas o quão gratificante é do que vocês vêm observando, do que vocês estão vivenciando. Nossa, além de ter que aguentar a gente, é lógico, né? Que vocês também têm que passar por isso. Nem tudo são flores e tudo mais. Não, só de, assim, como fisioterapeuta, a gente já tá acostumado também a essa questão do feedback, né? Porque é muito difícil a gente ter um feedback ruim, né? Na reabilitação. Não a gente, a fisioterapia, de uma forma geral. Porque sempre é uma conquista, né? Mas na neuromodulação, que foi realmente esse desafio, receber uma mensagem dos nossos pacientes
clientes que falam, ai, olha, hoje eu consegui fazer tal coisa depois de muito tempo, que eu não conseguia. E os nossos pacientes, eles se desafiam o tempo todo, isso é muito legal. Então, ai, hoje eu consegui, que seja coisa simples, ir no mercado e voltar sem cansar, ou não cair mais, deixei de usar órtese, né? Claro que cada caso é um caso, mas isso é, assim, não tem preço que pague, é muito gratificante. E a gente sabe o quanto é duro para quem tá num processo de reabilitação, né? A gente até brinca que é uma relação de amor e ódio com a gente, Sim, né? Porque durante é ruim, né? Pro cliente que tá aqui todos os dias ou toda semana, passando por um processo de reabilitação, eles estão aqui por um motivo de algo que aconteceu e que, de alguma forma, trouxe para eles alguma limitação de mobilidade ou alguma condição que não é o que eles, né, têm como ideal para a vida deles, ou de saúde que eles querem melhorar. E é extenuante, né? É um trabalho de repetir todo dia, repetir toda semana, tá engajado e tudo mais. E quando você tem, de repente, um recurso que pode otimizar o processo, te dá um fôlego também, né? Nossa, é muito... Assim, eu acho que essa é a parte essencial. Quando a gente recebe, assim, esse retorno, é o que motiva. E a gente pensa muito nisso, porque é isso que eu falei no começo. Tem muita gente na fisioterapia que não vai para a parte neurológica, né? Não vou atender paciente muito, neurológico, né? Porque demora muito o resultado. Então, não, eu gosto quando é rápido. Eu não sei de onde que veio isso, não sei, de verdade. Pois é, porque cada ganho que a gente tem, né? A gente pode citar nome de paciente aqui ou é antiético? Se ele tiver liberado a imagem, o Bruno, tá tudo certo. O Bruno, todo mundo conhece o Bruno. Então, quando a gente vê assim, que ele manda vídeo mexendo a mão, então, paciente com lesão medular alta, assim... Um vídeo mexendo a mão, um vídeo fazendo tríceps. Você falou, é o Bruno, todo mundo, é o Bruno. Bruno, um beijo pra você, seu lindo. Nosso lindo. Querido demais. Né? Então, assim, são coisas que a gente chega e chora vendo o vídeo, assim. Você fala, gente, puxa, que delícia, vale a pena, sabe? Então, isso vale a pena todo estudo, esforço, o quanto a gente faz, porque esse feedback, a gente vira amigo, né, dos pacientes, que a gente tá sempre tão próximo, Então, são coisas que realmente deixam a gente emocionado demais. De ver o resultado de tudo isso, né? Isso, imagina você ter uma pessoa que não dorme direito há anos. Estamos falando de 20 anos sem dormir direito, com dor, com, sabe, qualidade de vida praticamente zero. Aí, em 10 dias. E sabe o que você volta a dormir, você volta... muita expectativa. Quando a gente vê esses resultados, quando a gente começava a aplicar... Mas acho que era uma coisa muito nossa. A gente discute muito os casos antes. Então, eu avaliei o paciente. A gente discute, conversa. O que é melhor fazer? Vamos pensar por esse lado, né? Eu ali, o Plínio. Então, a gente chega com muita expectativa. Então, por mais que a gente esteja meio blasé na frente do paciente, de que, olha, pode ser que funcione, pode ser que... Mas por dentro a gente tá assim, nossa, eu queria tanto que funcionasse. Porque a pessoa chega e isso, nossa, eu não sei quantos anos eu não durmo, não sei quantos anos... Eu queria muito conseguir mexer tal coisa, eu queria muito conseguir andar sem ter medo. E o nosso sucesso tá no sucesso Exatamente. deles, tá na conquista então, deles. A nossa expectativa, por mais que pareça, a gente fala muito de trabalhar com a expectativa do paciente, porque é isso, quando a pessoa chega para fazer a neuromodulação, ela também acha que vai... Nossa, vai melhorar tudo na vida da pessoa. E a gente fala que é como medicamento. Tem pessoas que podem não responder. Como qualquer outro tratamento. Como qualquer outro tratamento. Então, assim, a gente também fica com aquele medinho de, poxa, tomara que não seja. Porque a gente também tem que adequar a nossa gente abraça a causa, né? sabe? De tomara, nossa, Deus, como eu queria que essa pessoa melhorasse. Então, quando a pessoa melhora, pra gente também é tão... E quando, por exemplo, a outra paciente que a gente vai citar, a Eliana, ela sempre fala pra todo mundo. Não, agora você precisa fazer neuromodulação. Até pra mim, né? Agora você precisa fazer neuromodulação, agora você precisa fazer neuromodulação. A gente também tem ela já tá indicando, né? Ela já tá prescrevendo. Olha, liga nesse telefone que você vai fazer 10 sessões. Ela já Mas sabe, porque aquilo foi tão bom, assim, modificou positivamente a vida dela, que é claro que ela quer... E a gente também tem que muitas lidar com outras essas pessoas. ansiedades. Nossa, mesmo, quando ela traz, né? Exatamente. Porque, e assim, muitas pessoas vêm até por conta disso, por conta dela, que falam, olha, pra mim funcionou, né? Ela tem esclerose múltipla, então ela fala muito com outras pessoas que têm esclerose múltipla. Nesse ponto, olha, melhora a marcha, eu melhorei bastante, então ela vai trazendo isso, daí eu fico assim, gente, tomara que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a Eliana, né? Que dê certo, né? Que a pessoa seja responsiva. E Exatamente. qual é o principal público que a Acton atende hoje com a neuromodulação? Como a gente tá aqui no Acreditando, o que tá procurando mais é a lesão medular, mas tem de tudo, tem porque múltipla, as indicações AVC, acho que são principalmente Parkinson porque o que a Ali tinha falado também no começo, a gente
Primeiro, né, as indicações. Principal indicação, depressão, ansiedade, doenças psiquiátricas. É nível, assim, mais alto de evidência no mundo inteiro para tratamento. E não é dessas só doenças. diminuir medicação, é zerar a medicação. A gente conhece várias pessoas que zeraram a medicação. E ficam muito bem, assim. Segundo, dor. Então, dor crônica, né? Dor neuropática, enxaqueca, fibromialgia. Então, dores gente, que a dor pessoa... é um desafio tão gigantesco É pra gente muito. na área da saúde, É né? muito. Que você ter, assim, um recurso que pode trazer um benefício tão grande, que não gera uma dependência igual a medicação. É claro, né? Que se for indicado, se for prescrito, bem realizado, colocando tudo isso na caixa. Exatamente. Mas, poxa, é tão bem-vindo, né? O recurso Muito. para algo que é tão desafiador pra gente. E esse é um segundo ponto, né? Fazendo um limitante, parênteses né? aqui. Porque a dor vai limitar a nossa... A nossa abordagem física, Te né? limita até de ser feliz, pelo Sim, amor de Com Deus. certeza. Um parênteses, assim, até dessa questão de... É muito importante a gente ter um bom relacionamento multiprofissional, porque esse ajuste de medicamento é 100% do médico. Então, não adianta a gente fazer um tratamento aqui e aí o paciente esperar que, não, vai melhorar, vou parar medicamento. Nós não somos nada responsáveis por isso. Então, é o médico, Não por isso que a gente tem que temos essa conversar. Cada um que, olha, dentro da vamos sua começar a especialidade, de fazer novo, né? esse tipo de tratamento, então veja se vai ser necessário ajustar medicamento. Então, por isso que é bom ter a conversa. Não adianta eu fazer sozinho sem falar com o médico e o paciente chega e fala assim, vou parar o medicamento. Pelo amor de Deus, gente. Não. Tem que ter o médico acompanhando 100% desse processo. Com certeza. Fechando parênteses. E aí a gente... Falou da depressão, da dor. E aí para reabilitação neurológica. E aí, nesse caso, que é o que a Ali tinha falado no começo, a gente não pensa na doença. Então, assim, pode tratar paralisia cerebral? A gente não trata a paralisia cerebral. Pode tratar a lesão medular? A gente não trata a lesão medular. A gente trata a queixa. A queixa funcional. A queixa funcional. Então, o que é queixa funcional? Eu tenho dificuldade de marcha, eu tenho dificuldade de equilíbrio, então eu não tenho equilíbrio, eu não tenho força, então eu não consigo andar. Função de membro superior, eu tenho dificuldade de coordenação. Então, a gente pensa muito nessas queixas, que são as queixas de pessoa com paralisia cerebral, Parkinson, lesão medular, esclerose múltipla. Porque às vezes a gente vai buscar paper e falar, mas não tem nada nessa doença, mas tudo bem. Não é exatamente a patologia que está sendo discutida, A gente é a pensa questão da disfunção neural que levou a uma disfunção funcional, por exemplo. Então, se eu penso, eu posso tratar uma distrofia, uma doença progressiva? Pode, porque eu não faço fisioterapia nessa pessoa, com os cuidados. Então, tem doenças que eu sei que eu tenho... eu não posso fadigar, eu não posso... Então, a mesma linha de raciocínio você vai ter... Se aplica. Para aplicar a neuromodulação não invasiva. Então, a gente tem que pensar caso a caso, mas a gente pensa muito na queixa. Então, todo público assim, para criança com transtorno de espectro autista, tem muita evidência e tem poucas pessoas usando. Então, para tratar agressividade, para tratar a concentração, movimentos repetitivos. Então, assim, que hoje em dia, assim, tem uma incidência muito grande, né, de crianças com transtorno de espectro autista e adultos, e a gente consegue muito tratar com neuromodulação não invasiva, porque a gente traz o equilíbrio nesse cérebro. TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Enfim, todas as doenças que você consiga pensar assim, tem alguma causa neurológica ou neuromuscular, a gente consegue pensar na neuromodulação como uma forma de melhorar e potencializar os resultados. E também tem a questão da estimulação medular, né? Então, a gente consegue avaliar cada caso. Então, normalmente a gente vai pensando em neuromodulação e já pensa na estimulação cortical. No cérebro, né? Mas tem a estimulação medular e ainda a periférica, que aí atua mais ou menos como fez, né? Mas isso é importante também. Porque às vezes, por exemplo, lesão medular, claro que a gente, né, é uma lesão pontual, né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vou colocar a estimulação no cérebro. Tá, tem toda uma explicação também do porquê que a gente faz a estimulação cortical, mas a gente também faz a estimulação medular. E o Bruno foi um que ele foi sentindo, né? E ele é um tetra bem alto. Ele falou que no começo ele sentia nível, né, mais alto, depois o estímulo foi descendo. Então, a hora que ele falou isso pra gente, foi muito gratificante, né? Nossa, tá chegando lá a informação. E daqui a pouco, não, agora eu tô sentindo na minha mão, tô sentindo no meu pé. Então, isso foi muito bom. A gente fala bastante dele porque é um dos casos que se beneficiam há um bom tempo, né, da neuromodulação. Bom, gente, pra gente, de verdade, assim, é muito bom poder contar com vocês aqui dentro, poder trabalhar com vocês e fazer essas trocas, porque eu acho que cada um dentro da sua especialidade consegue compor
a totalidade do que os nossos pacientes precisam, né? Mesmo assim, do que os nossos clientes, do que eles estão buscando. E eu acho que é um objetivo comum de todos os profissionais que estão aqui, sempre buscar o que mais a gente pode fazer, o que mais a gente pode oferecer, porque se não tá dando certo, por quê? Vamos dar um passo atrás, vamos todo mundo rever o caso e discutir. Talvez gostaríamos de estar no presencial muito mais para fazer isso, mas a gente ainda chega lá, né, nesse mundo louco e corrido. Mas de todos os dias, focar no que é o objetivo do nosso cliente para fazer isso acontecer. E para nós, do lado de cá, é muito bem-vinda essa parceria mesmo com vocês. E convidá-las hoje para falar sobre isso e representarem a Acton e o Plínio, é para que as pessoas também conheçam as histórias de vocês e o mundo real, sabe? O dia a dia. Quais são os desafios, como vocês chegaram até aqui, o quanto de dedicação e de estudo que envolve trabalhar com recurso como a neuromodulação todos os dias, né? Então, pra gente é muito importante que as pessoas entendam mais da neuromodulação, mas saibam mais sobre vocês, o que as trouxe até aqui, o porquê que vocês buscaram esse recurso. E eu sempre peço para os convidados, assim, fecharem ou resumirem o que vocês diriam para os profissionais que querem ou que têm curiosidade sobre neuromodulação. E aí essa pergunta eu vou deixar para Tá. E o que você diria ali para os pacientes que têm essa curiosidade, que gostariam, mas que têm um receio sobre neuromodulação? Aí joguei a bomba para vocês e vou ficar aqui esperando a resposta. Quer começar? Calma, deixa eu tomar uma água. Para os pacientes, a gente sempre pede para vir. A gente tentou fazer avaliação online e tudo, mas a gente gosta que o paciente venha. Porque a gente vai avaliar, como qualquer tratamento, a avaliação é o fundamental, a gente vai direcionar, a gente mostra, né, isso que a Thalita falou, que são os homúnculos, né, a gente mostra exatamente a área que a gente quer estimular. Tem algumas pessoas que são, né, mais estimuladas de uma, que a gente sempre fala, né, o Neymar tem a área do cérebro dele representada pelo pé muito mais ativa do que a gente, com certeza. De cair também, a área de cair. A de cair também, o equilíbrio dele precisa de um cerebelo ali precisa dar uma estimulada, né? Alô, Neymar, pré-copa, fica aí a dica, neuromodulada nesse Esperamos cerebelo. você aqui. E aí a gente... Pode levar a gente pro Qatar, a gente vai. Eu vou lá também só pra levar. ajudar. A máquina é portátil. Eu posso fazer uma neuromodulação neles, se eles quiserem também, isso é uma boa. E aí eles vão ver, eles vão sentir, a gente faz a estimulação, né, na pele da pessoa, a gente liga a máquina, mostra que faz um barulhinho, a gente mostra a touca, a gente não comentou, né? A gente tem toda uma marcação que a gente desenha, a gente põe a touca no paciente, a gente faz toda a medição e vai colocar ali a bobina para achar o limiar motor desse indivíduo. Vai ver a mão mexer, porque quando a gente acha o limiar motor, a mão faz o movimento. E esse é o movimento 100% daquela pessoa, a gente trabalha 80% a 90%, ou 110, depende do protocolo que a gente quer estimular, o NB. Então, isso é fundamental, o paciente chegar e entender o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer. Às vezes, a gente chama no horário que o paciente já está fazendo um outro paciente, para ele ver que é tranquilo, que é indolor, que só faz um barulhinho, mas nada demais, que a gente pode fazer terapias associadas. Com a TMS, como é uma bobina, é um pouco mais difícil, mas a fono, a TO, que fica mais paradinho, né? Então, dá para fazer associado. Às vezes, a gente pede o movimento associado do pé. Mas, assim, a fisioterapia mesmo, a marcha, aí não dá. Mas, se for a estimulação elétrica, ela é portátil. Então, dá para fazer a reabilitação associada ao mesmo tempo. Então, acho que é isso. Venha, mostra, a gente vai mostrar e a gente vai direcionar para os nossos objetivos. Como a Thalita falou. Tem os respondedores e os não respondedores. Mas... A gente só achou respondedor. A gente só achou respondedor até agora. Graças a Deus. Então, e desmistificar um pouco desses medos, desses receios, né? O poder da informação, né, gente? O poder da educação, e tomar cuidado com um pouco também da compreensão. De deixar as expectativas dele muito alto. Então, assim, vamos trabalhar dentro das nossas possibilidades. O que vier é lucro. É lógico, é isso mesmo. Tá vendo? Foi super fácil, né? Que coisa. Nossa, que facilidade. É fácil. Na hora de ser a loira do Tchan, ela não tá tem vendo vergonha. Só? Agora. Vamos, Morena do Tchan, agora Exatamente, com você. A bola tá isso é real, a gente Sheila Carvalho agora. Entendi. Então, o Plínio é o jacaré, no caso, é isso? Ele é o jacaré depois do vitiligo. Entendi. Bom, dos profissionais, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu sou suspeita para falar sobre os profissionais virem fazer a neuromodulação.
Porque, assim, é isso. São 5 profissionais que podem aplicar, né? Fisioterapeuta, fono, TO, enfermeiro e médico. Clinicamente, né? Clinicamente. Para pesquisa. Para pesquisa, e qualquer pessoa pode usar, assim. Não tem problema, porque são protocolos, né? A seguir. Então, para aplicar na clínica, aí precisa ser um desses profissionais e ter o curso de certificação. Então, assim... É importante que a gente saiba do que se trata. Eu acho que o que você falou também é muito importante. Mesmo que eu não queira trabalhar com isso, às vezes, pelo menos entender que o meu paciente tem uma indicação e eu posso trabalhar com alguém. Então, vem, faz a neuromodulação. A gente que aplica a neuromodulação, a gente não rouba paciente. Então, assim, não, eu vou lá mandar, elas vão querer fazer fisioterapia com o meu paciente. E, então, assim, não, a gente trabalha muito em conjunto. Então, olha, vamos pensar junto, qual que é seu objetivo, e a gente faz a neuromodulação. Então... Eu acho importante isso, entender, para poder indicar, porque realmente tem ganhos excelentes, né, com a neuromodulação não invasiva. Inclusive, para ser certificado precisa do curso, né? Então, quem quiser saber mais sobre o curso também forma pessoas para o curso de neuromodulação não invasiva. Te espero também no curso. Importante falar que no curso tem os primeiros socorros. Então, porque às vezes as pessoas perguntam, se alguma coisa acontecer, vocês estão preparadas? Tem um equipamento médico? Nós estamos preparados, porque precisa fazer essa é um curso de formação super completo, com uma carga horária extensa, que vai percorrer tudo que a gente discutiu aqui, então, profundamente, 60% do curso é prático, então com pacientes, com criança, com adulto, pessoas com doenças psiquiátricas, neurológicas. Então, a gente traz todos os tipos de paciente com condições de saúde, para a pessoa saber a ideia do protocolo. E sempre me coloco à disposição, assim, tanto para as pessoas que fazem o curso, para as pessoas que não fazem o curso, para tirar dúvidas. Então, assim, quer conversar, entender mais como funciona? Eu gosto muito de falar sobre o assunto, ali também. Então, quer entrar em contato para conversar, a gente sempre se põe à disposição para responder, porque isso vai ser... Vão existir resultados melhores. Então, tirar esse medo de que, vai dar choque, vai doer, ou eu vou perder meu paciente porque ele vai fazer com outra pessoa e eu quero... espere eu fazer o curso que daí eu indico para o meu paciente, sabe? Então, assim, já se renda a utilizar essa estimulação cerebral, ou transmedular, né, ou transcraniana, que vai, inclusive, melhorar o resultado do programa que você está propondo para o paciente, né? Isso, vai melhorar o trabalho que você está realizando. Com dor, você não vai conseguir realizar tudo que você quer. Se a pessoa... Mesmo depressão, tem muita gente que está desmotivada, ele não vai conseguir fazer o exercício da forma que você quer, não vai fazer em casa. Então, esse raciocínio, assim, vai ajudar muito nos ganhos da reabilitação. E sem falar que é uma técnica atual, né? A gente, fisioterapeuta adora um curso, né? Então, o que tem de mais atual? Neuromodulação. Neuromodulação, pode vir, pode chegar. E tem espaço para todo mundo, né? Então, a gente... São Paulo é imensa, então dá pra... às vezes uma pessoa só trabalha com dor, então foca só na dor, tá tudo bem. O nosso foco é reabilitação, então tem os focos diferentes e dá para todo mundo trabalhar com isso, tranquilamente. Eu nem sei como agradecer, mas muito obrigada por vocês terem vindo. Só eu sei o quão difícil é conseguir um horário nessas agendas concomitantemente, mas eu consegui, eu venci essa. Faltou o Plínio, mas a gente chega lá. Trazê-lo lá de BH. A gente chega lá. Mas assim, muito obrigada. Faz um tempo que a gente queria bater um papo sobre isso para contar para o pessoal aí fora, tirar as dúvidas, falar. E vocês, como sempre, falam de uma forma muito gostosa de ouvir, muito tranquila, muito didática, que eu acho que com certeza vai ajudar muita gente a entender um pouco mais sobre neuromodulação e se ver nisso, né? E ver a possibilidade de ter a neuromodulação como uma estratégia ou de trabalho ou como uma estratégia de tratamento. Então, muito obrigada mesmo pela participação de vocês, por terem vindo. A gente agradece. Nossa, é um prazer de verdade a gente estar aqui. A gente admira muito também o seu trabalho, especificamente, né? Não só do Acreditando, mas você é uma pessoa que eu admiro muito, a gente admira muito. Então, é muito gostoso depois, tá? A gente acerta depois. Né? E a gente acompanhou também, né? Toda a trajetória. Então, não toda, assim, mas... Uma boa parte dela, uma boa parte. Então, assim, é muito bom. É verdade. Nossa, pré-pandemia, né? Então, é muito legal, assim, de a gente ter começado, né, até as nossas histórias, né, não só minha com a Lilian, mas na nossa com vocês. Então, a gente começar com pesquisa, isso, ir crescendo, assim, e virar tudo isso, de ser parceiro hoje. Então, eu fico muito contente mesmo, porque eu admiro muito você, admiro muito o que o Acreditando faz, sempre indiquei, continuo indicando, né, então a gente fica muito contente
né, se De tivesse tá aqui. que parar pra falar com a Lilian lá do comecinho, eu falava, valeu a pena, eu faria tudo de novo. Exato, não dava nem pra acreditar, chegar né? aqui, Não. né? Se alguém me falasse, eu A gente falava, não estaria acreditando. A gente não estaria acreditando. Gente, é muita sagacidade essa Thalita, eu não aguento. Vai, Corinthians, né? Oh, meu Deus, a gente merece, né, Lilian? É muita sagacidade, Agora não não. dá. Agora podemos acreditar. É o defeito, né? Não dá Conta pra ser agora, o que perfeito. tem nessa caneca aí? O que tem Não, nessa eu tô muito caneca? feliz. Primeiro eu quero deixar uma mensagem pra minha mãe. Ah, Porque a minha mãe, ela falava assim, ela via a entrevista do Jô Soares, ela falava, ai filha, já pensou se um dia você vai no Jô Soares? Mãe, não tem é uma o Jô caneca. Soares. Ela Tudo não bem. Não é gorda também. Obrigada. Quer dizer, Mas eu tô aqui com a caneca, ó, e é quase Jô Soares, quase. mas eu posso toda- fazer um beijo do gordo, mãe da Thalita. Eu venci na vida. Não é? Tem uma caneca. Gente, mas muito obrigado mesmo. E nos vemos em próximos episódios para discutir tantas outras coisas. E quem sabe um dia discutindo com os nossos clientes aqui, para eles falarem um pouco mais também. A gente se vê de novo. Com certeza. Muitas vezes. Ficamos aqui então com mais um episódio, eu trombando no microfone. Mas nos vemos nas próximas discussões e debates por aqui. Obrigada, pessoal.